Alô, amigos da Paróquia São Pedro. Eu me chamo Luiz Sartori, faço parte da equipe de formação permanente e estamos hoje desenvolvendo mais um tema por sugestão e acompanhamento do Padre Éder sobre o sacramento da Igreja Católica, o sacramento da unção dos enfermos. Então nós vamos falar de forma bem rápida e objetiva, né, sobre esse sacramento que dificulta um pouco o entendimento, né? O que é, para que serve, né? Quem é que pode aplicar, etc. Então, nós vamos lá. Olha, primeiramente, nós vamos fazer uma diferenciação entre o conceito de doença e o conceito de enfermidade. Então, doença é aquilo que é diagnosticado pelo profissional, né? O médico, o dentista. Então, nós temos o diabetes, a tuberculose, né? O câncer. Então, é uma patologia bem específica e definida pelo diagnóstico. Já quando você fala um enfermo, né? O sujeito portador de uma enfermidade, a circunstância física do paciente, de fato o que ele está sentindo, como ele se percebe e como que as pessoas que estão ao seu redor o percebem, né? Tipo assim, a pessoa está enferma, né? Ela está prostrada, ela está pode ter uma doença específica, né? Ou não, ela pode estar, por exemplo, com uma depressão muito profunda, é um tipo de enfermidade. Bom, então, a questão da doença e da enfermidade, no tempo de Jesus, ela tinha uma visão, né? As pessoas que viviam naquela época, eles entendiam que a doença era, de fato, um castigo de Deus, né? Ou seja, você está pagando os seus pecados. Vejam que no Evangelho de São João, capítulo 9, versículo de 1 a 2, a história de um cego que Jesus cura. E, de fato, ele era um cego de nascença. E as pessoas perguntam, mas como? Ele está pagando um pecado de algo que ele ainda não cometeu? Ou seja, ele nasceu cego? E a resposta que se tinha na época, que é apresentada, não, ele está pagando o pecado dos seus ancestrais, dos seus avós, dos seus pais, né? Então, de fato, o povo judeu, né, do povo que Jesus viveu, acreditavam que a doença era uma forma de pagar os pecados. Muito embora até hoje ainda se leve em consideração esse aspecto, né? A pessoa não cumpre direito o que tem que cumprir, então Deus manda um castigo. Mas Jesus não mostrou isso. Jesus mostrou uma outra atitude. Ele se aproximava dos doentes, ele tocava os doentes, ele curava os doentes, ele perdoava os pecados. Então, para nós católicos, nós temos que entender aquilo que Jesus demonstrou, né? Não tem relação de castigo de Deus com doença, né? A questão da doença é uma questão biológica, né? Vamos lá. É, é, então, em Marcos, capítulo 6, versículo 12, Jesus dá uma ordem aos apóstolos, né? Que todos se arrependessem dos pecados e curavam os enfermos, ungindo-os com óleo, né? Então, aí que começa a base da unção dos enfermos, né? A base estrutural que a Igreja Católica pratica até hoje. A unção com óleo, né? Então, nós temos aqui, até agora, 3 conclusões rápidas que a gente pode ter. Por exemplo, doença não é castigo de Deus. Ponto. A enfermidade produz sofrimento físico e também sofrimentos espirituais, angústias, né? Então, a cura e o perdão dos pecados, ele vai fazer o quê? Vai produzir um alívio para o corpo e um alívio para o espírito, né? Então, em função disso que a Igreja Católica instituiu como sacramento o que a gente chama hoje de unção dos enfermos. Então, observem que a gente segue e se apoia nos parágrafos do SIC, que é a abreviatura de Catecismo da Igreja Católica, que tudo é numerado em parágrafo. Então, esse texto aqui vocês vão encontrar no SIC, parágrafo 1499. Né? Observem o seguinte, na carta de São Tiago, capítulo 5, versículo 14, ele fala o seguinte, alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Vejam que essa carta ela foi escrita no século I depois de Cristo,
né, por São Tiago. E isso está lá no capítulo, no Catecismo da Igreja Católica, versículo 15 e 10. Muito bem. Em 1545, o Concílio de Trento, por decreto, né, instituiu entre os 7 sacramentos a unção dos enfermos. Porém, como ele é aplicado muitas vezes para a pessoa que estava muito doente, assim, quase que em vias de morrer, ficou conhecido popularmente como o sacramento da extrema unção. Gerava até um certo medo das pessoas, né, de serem ungidas, e, nossa, estou com o pé na cova, a gente até ouvia dizer. Então, a partir do Concílio Vaticano II, de 1962, ficou estabelecido que esse rito desse sacramento não se chama extrema-unção. O nome correto dele é unção dos enfermos. Então, a pessoa que vai aplicar, né, a pessoa que vai receber, perdão, ele pode receber mais de uma vez, quantas vezes fizer necessário. Não é um sacramento que nem o batismo, que nem o crisma, né, que marca a personalidade. Não, né? Ele pode ser aplicado mais de uma vez. Observe outra coisa, somente os sacerdotes, chamados os bispos e os presbíteros, que podem ministrar esse sacramento da unção dos enfermos. Então, ou o bispo ou os padres, e ele pode ser feito na família, né, na foto da esquerda, a gente está vendo aqui na família, no hospital ou na igreja, de forma comunitária. Né? Olha do lado direito o padre aplicando o sacramento da unção dos enfermos de forma coletiva, de forma comunitária. Isso está especificado no Catecismo da Igreja Católica, que nem eu escrevi aí, nos parágrafos 11, 40 e 15 e 16. É conveniente que esse sacramento, é lógico, seja precedido e seguido da confissão e depois a comunhão, né? E o texto do rito diz isso: por esta santa unção e por sua piíssima misericórdia, né? A misericórdia de Deus, o Senhor venha em seu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, liberto dos seus pecados, ele te salve e, em sua bondade, alivie os teus sofrimentos. Então, nós temos que entender que o sacramento da unção dos enfermos é para produzir um alívio, né? Um alívio do sofrimento espiritual, sofrimento físico, né? Não significa que está encomendando o sujeito para a morte, hein? É muito diferente. No finalzinho aqui eu vou falar um pouquinho sobre isso. Qual que é os efeitos, né? O principal dom desse sacramento é uma graça de reconforto, de paz, de coragem, para vencer as dificuldades próprias do estado de enfermidade. Né? Então, como eu disse, é para produzir um conforto. Pela graça desse sacramento, o enfermo recebe a força para unir-se à paixão de Cristo. Então, como Jesus sofreu, né, a sua paixão na cruz, né, o sofrimento físico se equivale a isso, de nós cristãos, né? Para que a gente consiga renovar essa confiança na fé. Fortalece também contra as tentações, né? E o desânimo e a angústia diante da morte, né? E, por fim, já caminhando para o final, vejam que existe uma outra forma, né? O chamado viático. O que é o viático? É uma ação reservada para situações de morte iminente. Então, o bispo ou o padre, eles podem aplicar essa forma, como se fosse uma oração final. Aí sim, né? Mas é diferente da unção dos enfermos. Tá? O viático é uma forma prevista na Igreja Católica, né? De acordo com o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 15 e 25, que ele nos prepara para a vida eterna. Né? Então, ele é aplicado em situações muito específicas, quando o doente realmente não tem mais esperança, né? A família ou a própria medicina. Né? Então, no sacramento do batismo, da crisma e da eucaristia, são chamados sacramentos da iniciação cristã. Pode-se dizer que o sacramento da penitência, da unção dos enfermos, a eucaristia e, por fim, o viático, né, que não é exatamente um sacramento, nos preparam para a vida eterna, quando se consumar nossa peregrinação terrestre. Por fim,
Nós temos o Dia Mundial do Enfermo, né, dia 11 de fevereiro, que foi instituída pelo Papa João Paulo II, em 1992. O Dia Mundial do Enfermo representa um momento de oração, de atenção ao sofrimento alheio, ao sofrimento dos outros, né, das pessoas doentes, dos cuidados que os enfermos necessitam e a demonstração de amor, né, ao próximo, que a gente deve estimular nas pessoas em auxiliar as circunstâncias de grande sofrimento, né? Então, amados amigos, esse é rapidamente, em poucas palavras, né, uma demonstração sobre o sacramento da